Agora vamos receber o Diego Miranda. Diego Miranda, ele vem conversar com a gente sobre o jornal do PCBR, o jornal O Futuro. Ele é membro do conselho editorial do jornal O Futuro, professor do ensino fundamental e militante comunista no movimento sindical. Deixa eu ver onde. Eu acho que é em Minas. Ih, agora me pegou. Em Minas Gerais. Só não sei de qual é a cidade exatamente, mas vou saber isso agora com ele embarcando aqui para a nossa conversa. Diego, bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, Mauro. Bom dia aí, o pessoal Bom dia. do Manhã Brasil. Você fala de onde, Diego? Eu falo de BH, Belo Horizonte. Da capital mesmo. Belo Horizonte, legal, legal. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Você é professor da rede municipal aqui da cidade. Então você estava em greve, né? Você estava em greve. Nós estamos num pré-greve aqui, né? A gente, não sei se vocês acompanharam, recentemente, o secretário de Educação, Bruno Barral, está num processo de investigação. Ele foi secretário de Educação em Salvador, né? Se eu não me engano, é ligado à União Brasil. E foi como processo de investigação, que está acontecendo na Bahia, chegou-se até o nome dele, houve um processo de apreensão aqui, caiu a Secretaria de Educação, vários contratos, né, com várias empresas sem licitação, materiais didáticos comprados sem o menor sentido, né, pedagógico, sem nenhum diálogo com os trabalhadores sobre qual a proposta disso. E a gente está até agora com 0% de reajuste, o governo não apresentou nenhuma proposta de reajuste, sendo que a lei do piso, né, que é a lei que todo ano orienta, né, o reajuste nacional, apresentou um índice esse ano de 6 e pouco, 7, alguma coisa assim, no valor aproximado, e a prefeitura não negociou até agora conosco, né? Então nós tivemos aí 3 assembleias até agora discutindo essa campanha, dialogando com a categoria, discutindo com os colegas, né? Eu fui diretor durante 6 anos do Sindirrede, que é o nosso sindicato aqui, o Sindirrede BH. Agora estou na base e tudo mais, e estou como representante da minha escola, né? Que fica na Regional Norte aqui da cidade, Nordeste, na verdade. E aí a gente tem feito essa discussão com os colegas, debatendo, e provavelmente nós teremos agora uma próxima assembleia no dia 5 de maio, que o governo disse que vai apresentar... 5 de maio não, desculpa, 5 de junho, porque no dia 30 de maio o governo disse que vai apresentar um índice, né? Diz que vai ser retroativo, isso, tudo dito em vídeo, em Instagram, nenhum documento, nenhum ofício, né? Que a gente aprende no movimento sindical que palavras jogadas ao vento não significam nada, né? A gente precisa de algo que materialize isso para que a gente possa, enfim, construir e organizar o nosso movimento de luta aqui dos trabalhadores de educação. Inclusive, a nossa entidade é uma entidade que representa todos os trabalhadores da rede municipal, isso significa os concursados, são os professores, auxiliares educacionais, secretaria e bibliotecários, além dos trabalhadores terceirizados, que são os porteiros, cantina, faxina, apoio ao educando, né? É um sindicato que representa todos os setores. Então, todo mundo que trabalha dentro de uma escola da rede municipal é representado pelo Sindirrede BH, o que não é muito comum em várias entidades. Não, não é mesmo. É muito rachado, né, o movimento. Muito rachado aí pelo país adentro. Legal. Você veio conversar com a gente hoje sobre o jornal O Futuro. Você integra o conselho editorial do jornal, é isso? Isso, correto. Tá, Jornal Futuro, jornal do PCBR, né? Que tem também o site, mas antes fala do jornal, da edição. Saiu uma nova edição em papel, né? Isso, saiu uma nova edição em papel. Nós temos um novo site, que eu não sei se você chegou a mostrar da última vez que o... Mostrei, mas o Gustavo veio. Eu vi quando a Estela apresentou, o site ainda não tinha mudado, o site deu uma mudada, você vê que deu uma melhorada interessante, e tem vários elementos novos nesse sentido. Para além disso, a gente tem edições mensais, né, impressas, que a gente circula pelo Brasil inteiro, né? A gente está aí em várias cidades, vários lugares onde a gente tem essas campanhas de jornal, né? Isso, aí, o editorial do 1º de maio, para retomar as lutas, que foi essa última edição nossa, é a 9ª edição impressa, tá?
A gente começou em setembro do ano passado e essa é a nossa 9ª edição, que tem como mote especialmente o mês de maio, que é o mês internacional dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, o cerne, o editorial nosso, foi trabalhado um pouco nesse sentido, né? Perfeito. Aí, então, a capa, né? Oi? Essas matérias do site. Você tem uma edição do jornal aí para mostrar? Não tenho, infelizmente. Tá bom. Tá bom. Porque, tá bom. Então segue matéria aqui sobre a Nakba, né? O genocídio do povo palestino. A nossa capa, mas se você for em edição impressa ali, você acha a 9ª edição e consegue. Garoto. Isso, aí a edição de maio, né? Isso, essa mesmo. Aí Isso, a capa, aí tem baixar, que você vê o arquivo, que é o mais organizadinho. Perfeito. Tá na tela? A nossa matéria de capa é sobre a desregulamentação do trabalho no Brasil, hoje, né? Fazendo um fio histórico sobre como esse processo se consolidou, né? A gente está aí num processo de consolidação do capitalismo no Brasil ali entre o final do século XIX e no século XX, e a gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas, né? E ao longo desse século passado e início desse século, a gente houve muitos processos de desregulamentação do trabalho. Então, essa é uma das principais matérias, matéria de capa, e se você descer um pouco mais abaixo, nós temos os 77 anos da Nakba e o aprofundamento da limpeza étnica contra o povo palestino, que ontem, né, foi essa data. A gente teve várias ações, inclusive em BH, a gente foi aqui pelo Comitê de Solidariedade à Palestina anteontem no jogo Palestino, que é um time chileno, contra o Cruzeiro aqui pela Sul-Americana. O Cruzeiro já não tinha mais chance de classificação. O comitê organizou uma ação, inclusive, com algumas torcidas antifascistas e tudo, lá do Chile, que vieram ao Brasil, e também fizeram uma confraternização com as torcidas de esquerda aqui do Cruzeiro, e nós participamos de uma ação bastante interessante lá, né? Levantamos bandeira, enfim, deu vários conflitos, porque no estádio agora, né, não pode política, então a gente colocou para estar reforçando. E a nossa matéria do jornal tenta demonstrar de modo importante que o que está colocado presentemente é apenas uma fase de um processo histórico, né, de uma perspectiva colonialista de destruição e genocídio de um povo, né, que é o povo palestino que vive esse conflito já há 77 anos da Nakba, que significa catástrofe, né? Para quem não sabe, a tradução é essa. E essa é uma luta histórica que unifica os trabalhadores na política efetiva de solidariedade, né? Buscando várias ações, cobrando do governo também uma postura de rompimento das relações com o Estado de Israel, que é o Estado que perpetra essas ações, né? Um dos estados mais militarizados, vinculados a essa política armamentista e genocida no Oriente Médio, e é parte, né, da nossa política proletária destacar isso, né, como os principais elementos. Um, que envolve a situação da classe trabalhadora a nível internacional, e outro que envolve a nossa situação aqui no Brasil, sobre a situação de precarização, né, das relações de trabalho, que é um dos principais elementos que tem. Marcos, obrigado aí, ó. Marcos Nazário dizendo, o camarada Diego é um personagem lendário, desbloqueado. O acompanho desde o fundamental podcast Revolu Show. Bom lhe ver por aqui, querido camarada. Tá aí. Você participou do Revolu Show? Pois é, eu tô com o Jones aí no Revolu Show há muito tempo, né? Eu entrei no Revolu Show em 2017, o Jones entrou um pouquinho depois, mas a gente fez aí durante muito tempo esse podcast. Foi uma das boas aventuras aí que eu tive. O que você fazia no Revolu Show? Você era âncora? O que você fazia? Eu fazia mais do papel de âncora mesmo, né? Chegamos a organizar alguns spin-offs lá também. O Revolu Show teve muitos formatos, dependendo do ano e do que a gente foi, muito experimental, né? Ainda mais um podcast que é uma mídia bastante maleável, a gente conseguiu aí produzir um tanto de coisas nesse processo. Legal. E, enfim, foi ótimo. Ainda continua aí, o Zami continua tocando e tal. Importante para muita gente esse processo, para mim especialmente. Pergunta importante. Você falou sobre essa ação que vocês fizeram aí em Belo Horizonte. Você é cruzeirense? Você é atleticano? Eu sou vascaíno, Vasco da Gama.
Sofredor, sofredor. Sou. Eu digo que é a melhor expressão do proletariado, né? É lascado, fudido, sem perspectiva. Esse é torcer pro Vasco. É isso, legal, né? É porque eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu sou de Barra Mansa, que é do lado de Volta Redonda. Morei boa parte da minha vida em Volta Redonda. Mas legal, meus pais são de Minas. O meu pai é do sul de Minas, minha mãe é da Zona da Mata, migraram para trabalhar na região ali do Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, né, onde tem CSN, várias fábricas e tudo. E eu nasci desse encontro lá e eu vim depois aqui para BH. Entendi, legal. O Nicolas está perguntando assim, como é que está a tiragem e a distribuição do jornal a nível nacional hoje em dia? A gente tem tido uma tiragem de 8 mil cópias, se eu não me engano, né? A gente está em vários estados e cidades, a gente tem buscado, especialmente, estar presente nas capitais dos estados, mas em alguns lugares a gente conseguiu interiorizar melhor, né? Porque não é fácil, a gente sabe como que é essa dinâmica no Brasil, mas principalmente em alguns estados a gente já tem, em cidades médias, de médio porte, assim, já também conseguido distribuir o jornal. Para além de quem faz a assinatura, né? Se você, lá no site tem como você assinar, você assina o Catarse e você recebe, independente do lugar que você estiver, assinando um dos pacotes que a gente tem, você recebe o jornal do partido também, né? Para além do nosso processo de organização partidário que vai fazer as brigadas, o trabalho de distribuição do jornal. Perfeito. Tá aqui, você encontrou solidariedade, viu? O clicante aqui dizendo que é o melhor do Rio, o Silvio Naves lembrando que é verdade, né? Que o Vasco foi o primeiro time com jogadores negros da história do país. Nossa, as melhores músicas de torcida é os Camisas Negras. É uma música que me arrepia, é uma música assim, fantástica e expressa esse processo de luta antirracista que no Brasil precisou ter, né? E até hoje, no futebol mundial, a gente enfrenta isso, a gente vê a questão do Vini na Europa, a gente vê na América Latina, nos campeonatos, como esse elemento sempre retorna, né? É uma grande marca para a gente fazer esse enfrentamento, né? Embora a gente hoje está nessa coisa da SAF, né? Essa safadeza que faz do futebol um processo de negócio, das bets e tudo mais, que dificulta muito a nossa paixão também. Estamos em meio a essa crise, né? O presidente da CBF foi tirado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e aparentemente vai entrar pelo cano, recorreu ao STF, mas o que tudo indica é que ele perdeu o manto protetor de Gilmar Mendes sobre ele, o Edinaldo, né, que ele chama? O presidente? Eu não lembro, eu vi a matéria, saiu ontem, mas eu não lembro, eu sou péssimo com o nome. Então, meus alunos, inclusive, demoram, sabem que demora um tempo. É o Edinaldo Rodrigues. E ele já perdeu o apoio das federações, então, pelo jeito, não volta. Passa a história como... É um anel que vai para os dedos não saírem, né? Exatamente. É o preço que está sendo pago aí agora. A indagação é se a contratação do técnico da seleção brasileira, que é uma contratação multimilionária, o cara vai ganhar 5 milhões de reais por mês, fora jatinho, fora um caminhão de coisa, a contratação do técnico da seleção se será mantida ou não. Aparentemente será. A contratação do Ancelotti será mantida, mas tem que ver a evolução dessa crise aí. Bom, fechando esse parênteses futebolístico, a Letícia Oliveira pedindo para trazer a Sabrina Fernandes aqui para falar da crise do clima, e o perfil Sonífera Ilha virou novo membro aqui, muito bem chegado. Estamos precisando mesmo dessa presença maravilhosa. Aqui o Fabiano da esquerda dizendo, Cruzeiro da esquerda, parabéns pelo jornal Futuro. Eita, aí, legal. Então, vamos voltar aqui ao jornal, né? O editorial, o que foi esse editorial agora, da edição de maio? Então, o nosso editorial, ele trabalhou com um binômio aí, que é farsa e força, né? Qual que é a ideia, né? Geralmente, nos primeiros de maio, a gente tem uma tendência nos últimos anos, especialmente de um setor mais ligado hoje ao campo governista, né? De uma certa esquerda bastante institucionalizada, de fazer bingo de carro, de fazer todo tipo de coisa que torna uma farsa o que representa efetivamente o 1º de maio, né? É um dia histórico que tem a ver, inclusive, com uma luta da redução da jornada de trabalhadores nos Estados Unidos, né?
que é a famosa, os mártires de Weimar, lá que foram assassinados na luta pela redução de 8 horas da jornada de trabalho, e é um símbolo que foi adotado pelo movimento socialista internacional e depois pela também Terceira Internacional Comunista, como um elemento fundamental de luta da classe trabalhadora pela sua libertação, né, para uma nova sociedade, como é o socialismo e o comunismo. E aí a gente tem hoje um governo, né, que representa uma forma de gestão desse capitalismo no Brasil, né, e alimenta uma ilusão de que há algum nível de disputa, enquanto, na verdade, ele está realizando o aprofundamento de desregulamentação de trabalho, né? Esse é um processo também que as pessoas precisam entender, que eles não surgem agora. A gente tem o marco da ditadura empresarial militar, um processo abrupto de um processo de desregulamentação, ao mesmo tempo que industrializava o Brasil, trazia maquinário, né? O campo é um exemplo disso, mas que desregulamentou, criou vários processos ali de fragilização da classe trabalhadora. E mesmo durante os anos 90, né, a gente chama aí a marco do neoliberalismo, na situação de redemocratização do Brasil, esse processo se aprofundou, né, com privatização de grandes empresas, colocando esses trabalhadores em situação de fragilidade, né? A minha cidade, por exemplo, a CSN lá, foi um grande exemplo, um grande laboratório nos anos 90 desse processo de privatização. E a gente vai ter um aprofundamento mais recente com o governo Temer, que vai produzir aquela ponte para o futuro, que na verdade era um programa burguês, né? Desde a crise de 2008, a burguesia no mundo todo, não é só no Brasil, tem aprofundado esses ataques de desregulamentações gerais. Então a gente tem a tentativa de uma reforma da Previdência que não vai conseguir se efetivar no governo Temer, mas vai se efetivar no governo Bolsonaro. A gente vai ter a reforma trabalhista, terceirizações, enfim, várias dessas medidas que vão aprofundar. Isso não significa que nos governos anteriores dos anos 90, nos anos 2000, também não tiveram desregulamentações. A gente tem várias reformas da Previdência com níveis de aprofundamento, né? Eu, por exemplo, estou num setor que tem muitos servidores, a gente lida com trabalhadores que estão no regime de paridade, que aposentaram e recebem o mesmo salário de quando eles estavam na ativa, e de trabalhadores que estão num novo regime, que é o regime da última reforma da Previdência feita pelo governo Lula, ali em 2002, que quebrou isso. Então, você recebe a média dos 80% dos últimos salários, né? Então, não tem mais estabilidade, isso faz com que o salário do aposentado ele seja drasticamente abaixado. E com a reforma do Bolsonaro, isso é mais aprofundado ainda, porque agora é a média dos 100%. Então, se você começou sua jornada de trabalho lá, quando muito jovem, ganhando um salário muito baixo, isso vai abaixar a média do salário que você vai receber, e, enfim, esse é um processo que a gente tem lutado, e nós estamos num processo de aprofundação. Nós não tivemos uma reversão disso com a eleição do governo Lula. Pelo contrário, a gente mantém isso, né? E a gente também tem um processo que aparentemente não está tão imediato, que é um processo de militarização que se aprofunda e um discurso técnico para justificar isso, né? Então a gente tem processo de privatização dos presídios que avança, né? E um cenário muito duro para a classe trabalhadora. E aí a gente tem poucas armas de combate e muitos inimigos, né? Então, a gente tem, por exemplo, no setor privado, a dificuldade da mobilização da classe trabalhadora com risco de perder o emprego. A gente vive um processo muito grande de instabilidade, de várias informalidades de trabalho, né? E no setor público, por outro lado, uma criminalização, né? O judiciário tem um peso atacado às greves. A gente aqui sempre, nos últimos anos, está tendo judicializações seguidas e punições desmedidas, né? Colocando como ilegal o processo das lutas que a gente tem feito, sendo que, na verdade, isso é uma tendência, né, de avanço e de controle. Né? E na nossa organização proletária, né, a gente tem centrais sindicais absolutamente domesticadas, que funcionam hoje muito mais como gestoras dos poucos e migalhas que a gente tem, assim, como conquista da classe trabalhadora, e não opera um processo efetivo de luta, de resistência, para que a gente consiga avançar, né? Então,
Por isso que o dia 1º de maio, por isso que esse mês de maio, que é o mês dos trabalhadores e trabalhadoras a nível mundial, não pode ser uma farsa, mas uma demonstração de força, de resistência, de disposição, né? Esse ano a gente teve mobilizações no serviço, no transporte, no comércio, nos aplicativos, nas universidades, enfim, várias lutas que estão em curso da classe trabalhadora, mesmo que horizontes muito localizados, né? E a gente tem um fio central, que a gente tem falado disso recorrentemente, que é a luta pela redução da jornada e pelo fim da escala 6x1, que hoje é um dos principais pontos unificadores da classe trabalhadora, que coloca a extrema-direita, a direita, o centrão, inclusive certos setores da esquerda institucional, contra a parede, né? Porque ela coloca um dado da realidade, né? Que é um dado duro, brutal, sobre qual a boa parte da classe trabalhadora está colocada, mas que, ao mesmo tempo, é a ponta de lança de enfrentamento para que constranja e avance a luta da classe trabalhadora. Então, a gente precisa demonstrar força, avançar nessa luta, né? Inclusive, nosso editorial de juventude vai colocar isso, né, como um dos pilares aí das matérias, que vocês já apresentaram, inclusive, aqui, né? O Observatório do Estado Social Brasileiro, o estudo que eles fizeram, e a gente fez uma matéria colocando, né, jovens, negros e mulheres é o que demonstra a pesquisa de perfil de quem são os trabalhadores explorados pela escala 6x1 no Brasil, né? Sim, a gente tem acompanhado, tem sido um tema muito relevante para nós aqui, a luta pelo fim da escala 6x1. Outra reportagem de bastante destaque que eu vi no jornal é essa sobre o consignado, que também temos tratado muito desse assunto aqui, que é essa verdadeira arapuca que significa o consignado. Eu achei bem interessante a reportagem. Então, é isso, né? O governo lançou um programa, né, chamado Crédito do Trabalhador, que gera uma determinada ilusão que, através do crédito, né, das condições de acesso econômico a determinadas coisas, isso daria, né? Só que o grande problema disso é que isso gera um processo de endividamento brutal. Se você olha em outros países do mundo, os Estados Unidos é um grande exemplo disso, né? Especialmente no acesso à universidade, mas no Brasil também, hoje, com anos da política de acesso à universidade, você tem hoje, eu tenho vários colegas, camaradas, que estão presos nesse endividamento, porque fizeram uma universidade financiada e hoje estão amarrados. Porque o financiamento vamos dizer assim, a segurança de um banco de que ele tem aí um controle, um ganho a médio e longo prazo, né? São dívidas de 30, 40 anos, enfim. E nada mais isso fortalece os grandes bancos e o mercado financeiro do nosso país, né? Não é à toa que as taxas de juros têm sido jogadas para cima para os grandes acionistas ganharem com isso, enquanto o alimento, que é o que garante a subsistência da classe trabalhadora todo dia, só cresce, né? Então é uma contradição muito evidente de que um jogo que tem a ver com as necessidades dos trabalhadores só deteriora, só piora, só dificulta, enquanto para os grandes isso só melhora, só melhores situações, melhores condições, e vende essa ilusão para a classe trabalhadora de que você vai ter o que você precisa, mas não diz que essa é uma pílula amarga que vai deixar essa pessoa amarrada, né? É importante lembrar que em 2008, a crise que teve, boa parte dela se devia a títulos de dívida ao mercado imobiliário de casas. As pessoas foram jogadas às ruas porque financiaram casas, enfim. E esse processo também acontece no Brasil, acontece em diversos países do mundo, né? E essa é uma grande armadilha para a classe trabalhadora. O Flávio Azevedo pergunta assim para você, Diego. É o Diego Miranda, estamos conversando com ele do PCBR, do Conselho Editorial do Jornal Futuro, que é do PCBR. Superaram as dificuldades na entrega do jornal? Não, ainda é uma dificuldade. É uma dificuldade. A gente tem tentado operar algumas coisas no logística. Inclusive, a gente teve que mudar até o contrato que a gente tinha com os Correios para poder garantir que essas coisas não acontecessem mais, né? Isso está sendo ainda um problema. Como a gente não tem uma cadeia de logística própria, como grandes veículos têm, a gente depende de outros veículos, por exemplo, como o próprio Correio. Embora tenha um serviço bastante importante, também gera problemas, porque tem os tipos de contrato, tem isso, né? A gente ainda tem um pouco dessas dificuldades, tanto que para a gente está sendo um desafio conseguir avançar nisso, e a gente tem tentado suprir isso, né? Em alguma medida, avançado.
mas você sabe como no nosso campo, nossa dificuldade de conseguir, inclusive, recurso, coisa para ter gente garantindo e conseguindo operar as coisas de uma velocidade mais rápida. Então, a gente tem corrido, tentando fechar as matérias num tempo hábil legal, para ter uma boa revisão, para poder adiantar o máximo de processo possível para que não tenha maiores problemas. Mas ainda nós temos um pouco de problema, não tem por que a gente negar ainda essas dificuldades que a gente tem enfrentado. Várias pessoas perguntam como assinar o jornal. Tá aqui, ó, só ir no site, e o site do Jornal Futuro é moleza, né? É o jornalofuturo.com.br. Moleza, para guardar. E aí, vocês estão vendo lá no canto direito, no alto, assine o jornal. Então, tem lá um botãozinho para você assinar o jornal, né, Davi? Ou que Davi? Diego, desculpa. Isso mesmo. Você clica ali, ele vai te jogar para o Catarse, você preenche lá, faz seu cadastro, assina o plano que tiver de melhor de acordo com você, e você vai receber. Legal. Eu conversei com o Diego Miranda, professor lá em Belo Horizonte, professor da Rede Municipal lá de Belo Horizonte, do Conselho Editorial do Jornal Futuro, sobre essa edição de maio do jornal. Bem legal a conversa. Você é multifacético, o cara. E aí, sabendo que o cara foi âncora. Nossa, vou chamar você mais vezes. Vamos co-ancorar aqui de vez em quando. Vai ser uma delícia, Diego. Depois você lê também a matéria que a gente fez aí sobre os 57 anos da greve de Contagem. Eu sei que você é um militante aí desde os tempos da ditadura. Legal. E aí foi um esforço fazer isso também, que é uma memória importante para a gente também. Bastante importante. Diego, bom fim de semana para você. Boa luta. Você volta aqui para falar da greve. Claro, com certeza. Professores municipais de Belo Horizonte. Já temos contato um do outro, me avisa da evolução do movimento. Claro. Você vem para cá para conversar. Com certeza. Grande abraço, obrigado a todo mundo aí pelo Manhã do Banho Brasil, obrigado público, tamo junto. Tamo junto, abração.